Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso módulo 7 da aula de toxina. Eu sou a doutora Graciela e hoje nós vamos conversar sobre intercorrências. Intercorrências com toxina botulínica, elas podem ser raras ou comuns. Mas antes da gente conversar sobre as intercorrências, nós vamos falar e recapitular o que nós já vimos até agora nos nossos módulos anteriores. Nós conversamos sobre anatomia, tipos de músculos, indicações e contraindicações, produtos existentes no mercado, formas de armazenamento, mecanismos de ação da toxina botulínica, materiais para aplicação dessa toxina, queixa do paciente, higienização deste paciente, protocolo fotográfico, pontos de aplicação, reconstituição da nossa toxina, pós-aplicação e duração da toxina botulínica. E hoje, então, nós vamos conversar sobre intercorrências e como evitar as nossas intercorrências. Como eu falei para vocês, as nossas intercorrências elas são mais comuns, são raras e existem alguma coisa em literatura que pode existir, mas é muito rara mesmo, certo? Eu trouxe para vocês algumas intercorrências. Por exemplo, o eritema, que é uma vasodilatação dos nossos capilares, uma coceira que pode ter na região. Nós temos edema pelo acúmulo do líquido na injeção da toxina, que vai se dissolver com o passar dos momentos ali, ela não é de uma durabilidade longa, certo? E fazendo a reconstituição seca, existe uma maior dificuldade de acontecer este tipo de intercorrência. Equimose, que é a lesão dos nossos vasos, se transforma num hematoma. Essa equimose ou este hematoma é de extrema importância avisar ao paciente que ele utilize protetor solar diariamente e principalmente se você tiver algum hematoma, porque senão a pele pode ficar manchada. Mesmo que ele não saia, não tome sol, ou que seja inverno, ou que seja chovendo, mas mesmo a luz de casa, essa luz fluorescente, pode causar esse tipo de manchamento. Então, protetor solar, independente se sai ou se não sai de casa. Pitose de pálpebra, que quando você aplica a toxina muito perto dessa, quando você aplica a toxina e não deixa a margem de segurança para aplicação no frontal. Diplopia ou xeroftalmia, quando você paralisa a ação da nossa glândula lacrimal. Esse tipo de intercorrência você vai fazer conforme a aplicação no músculo orbicular dos olhos. Isso também ela é evitada com a técnica correta, deixando a margem de segurança devida para a aplicação no orbicular dos olhos. Disfagia, que é a aplicação excessiva no músculo do platisma e na profundidade errada desta musculatura. Como nós já conversamos, a aplicação de platisma tem que ser uma aplicação mais superficial, ela não é uma aplicação profunda. Assimetrias podem ocorrer. Uma assimetria mais comum é a diferença nas sobrancelhas. Ou, como a gente conversou, a diferença no sorriso gengival. Como resolver esta intercorrência? Essa intercorrência é resolvida se você elevou demais uma sobrancelha e deixou a outra no ponto que você gostaria, você faz um ponto de toxina da região interpupilar para fora, numa quantidade que você vai ver na hora de 1 a 2 unidades,
e vai abaixar a nossa sobrancelha. Ah, mas o paciente não quer abaixar, ele quer elevar a outra. Não é mais possível, porque você já fez o relaxamento daquela musculatura. Então, você não consegue fazer com que a sobrancelha eleve. Precisa aguardar o tempo de duração da toxina. Alergias que são raras, mas caso ocorra alguma alergia, você pode trabalhar com medicações de corticoide, por exemplo, a dexametasona e a parte de anticorpos. Então, vai chegar a um momento na formação de anticorpos que, se você não cuidou a nossa janela de aplicação da toxina, você vai fazer com que o seu paciente produza anticorpos contra ela, que seria um tempo diminuído entre as nossas aplicações. Então, a toxina ela pode ser aplicada a toxina pode ser aplicada após 3 meses da sua aplicação, para não causar este efeito que nós estamos trazendo aqui. Outra coisa para ser conversada é que a maioria das nossas intercorrências, elas se resolvem com o rebrotamento muscular e o período de duração da nossa toxina. Dependendo do grau de pitose palpebral, a gente consegue ter uma resolução entre 2 até 4 semanas. São usados colírios alfa-adrenérgicos para que possa diminuir o tempo de duração da nossa intercorrência. Então, falamos das intercorrências, agora eu vou dizer para vocês como que nós vamos evitar as nossas intercorrências. Evitar as nossas intercorrências é fazer uma diluição correta da nossa toxina, saber anatomia e aplicar os nossos pontos nos locais certos, sempre cuidando da nossa margem de segurança das nossas aplicações e a dosagem que nós vamos aplicar em cada musculatura. Exceder as dosagens é um problema, como no nosso músculo platisma, ao qual você vai causar uma disfagia do seu paciente. Entendido toda essa nossa aula, vamos cuidar então sempre com as nossas dosagens, a nossa técnica de aplicação, a diluição do nosso produto e saber de cor e salteado a nossa anatomia. Agradeço mais uma vez e nos vemos na próxima. Até breve!